São 9h30. Amém? Vamos estar orando no início da nossa semana devocional. Vamos juntos nessa manhã orarmos ao Senhor para que Ele também possa nos dar uma boa aula em nome de Jesus. Amém? Mas se você está indo nos anexos aí na sala das crianças, para retornar aqui no templo, para nós estarmos tirando um período de oração, em seguida louvor e adoração, e a aula de hoje. Oramos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nós nos encontramos. Sim, Senhor, em Tua presença nos encontramos, porque, ó Deus, nunca saímos dela, Senhor. Nunca nos ausentamos dela. É verdade que temos esse costume de dizer que estamos em Tua presença porque estamos na igreja, mas nada mais é do que costume, Senhor, porque na Tua presença não queremos sair, na Tua presença não queremos abandonar. A Deus, toma nossa vida em Tuas mãos. Por favor, Senhor, perdoa os nossos erros, perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, nos lava com sangue carmesim, nos lava com a Tua verdade. A Tua palavra fala: vós já sois limpos pelas palavras que vos dou. Sim, Senhor, queremos estar limpos mediante as Tuas palavras, que as palavras que aqui exalam desse altar, que as palavras que emanam desse altar possam ser mais poderosas de qualquer outro rito, porque é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que santifica, é a Tua palavra que nos constrange a estar diante de Ti. Toma nossa vida em Tuas mãos, Senhor, para que a Tua palavra possa constrangir aqueles, ó Deus, que estão ainda dormindo, aqueles que ainda estão, Senhor, de fato, tendo um cochilo espiritual, um sono profundo espiritual. Ó Deus, que a Tua palavra seja de fato, ó Deus, algo tangível, algo revelado ao coração dos homens, para que os homens possam compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, toma a nossa vida em Tuas mãos, dá-nos a Tua graça, para que também possamos te ofertar um culto com excelência. Deus eterno, em nome de Jesus, recebe a nossa manhã devocional, recebe, Senhor, a nossa devoção. Quantos gostariam de estar dormindo, Senhor? Quantos estão dormindo nessa manhã e não se atentaram que a melhor parte é Tua? Nós falamos de boca, o domingo pertence ao Senhor, mas só queremos entregar o domingo só se for de 6h30, 8h30. O domingo é Teu, Senhor. O domingo é dedicado para Ti. Por isso nós estamos aqui pela manhã, rogando, orando, para que o Teu nome seja manifesto nesse lugar, para que a Tua graça, para que o Teu poder também ecoe, faça valer nesse lugar. Que haja entre nós, Senhor, testemunhos, que haja entre nós salvos, que haja entre nós palavras do céu, para que o Teu nome seja exaltado aqui. Enche a nossa vida, Senhor, enche as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Se coloque de pé, irmãos, vamos adorar o Senhor nessa manhã, para a glória de Deus. Nós vamos declarar que Ele é o único digno de adoração. Amém? Então declare conosco assim: o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno.
Sim, Deus. Sim, Senhor. Consagramos nosso ser a Ti. Consagramos nossas verdades a Ti. Tu és a nossa verdade. Tu és o nosso auxílio. Tu és o nosso arrimo. Tu és a nossa justiça no meio de um mundo de injustiça. Tu és, Senhor, Tu és aquele que era, aquele que é, e aquele dia que há de vir, Senhor. Nós te adoramos, Rei eterno. Nós coroamos o Teu nome. Enquanto existe fôlego em nossos lares, nossos peitos, nossos pulmões, nós vamos declarar que Tu és o Rei. Nós vamos declarar que Tu és santo, que Tu és poderoso. Ah, Tu és o único, digno de receber adoração, louvor, honra, poder e majestade. Hosana é o Senhor, hosana nas alturas. Oh, na Shuri andará, canta, na Subi andará, sai. Oh, meu Deus, na Suri andará, sai. Oh, na Bacante, na Suri andará, sai. Você pode levantar sua mão para os céus e começar a declarar com seus lábios agora palavras de adoração. Então os textos que nós vamos ler, o primeiro texto é Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Amém? Deixa eu trazer uma água depois que eu vim aqui. Lucas 22, 39, do lado nós vamos ler até o 42, tá bom? Nós vamos ler 3 textos agora. Diz assim a palavra do Senhor: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia,
não se faça a minha vontade, mas a tua. Bem, nós vamos ler agora Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2, versículo 7 a 9. Jonas 2, 7 a 9. Diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observavam as falas, vaidades, deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Do que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. E o nosso último texto é o texto de Mateus, capítulo 22. Mateus 22, de 37. Diz assim, vamos ler até o 40, tá? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Queridos, nós temos, bota o primeiro slide aí, Bruno. Nós temos o primeiro, os três textos, eles tratam de algo muito importante. E nós precisamos entender, ele vai falar sobre maturidade. Obediência produz maturidade. O primeiro texto é Jesus orando, pedindo que, se possível, aquele cálice se afastasse dele, mas que, todavia, fosse feita a vontade de Deus. Por si só, isso já é a atitude de alguém maduro. O segundo texto trata de alguém que ora para que uma situação seja revertida. Por quê? Porque Deus havia dado um mandamento e aquele homem não havia cumprido o mandamento. E o terceiro texto fala de amar o próximo. Pastor, o que esses três textos têm a ver com aquilo que nós vamos falar hoje? Obediência produz maturidade. No primeiro texto a gente vê Jesus, irmãos, cumprindo o seu propósito. O propósito a qual Jonas também teve para cumprir, e fugiu. E por que Jonas fugiu? Porque Jonas provavelmente não desenvolveu o amor ao próximo. Então, nós precisamos entender que o que impere o cristão é a obediência. Coloca o primeiro slide aí do segundo, no caso. Diz assim, nós colocamos alguma coisa ali. O que impere o cristão é a obediência. Obedecer é nada menos do que a capacidade de saber ouvir e entender. Então você pode ouvir algumas coisas e não entender. Você pode perceber algumas coisas e não entender. Então, o autor está dizendo que o verbo obedecer, ele vem do latim obed adire, que significa saber ouvir. Obediência, portanto, tem relação com a capacidade de escutar. Obediência significa ouvir bem. Então você só vai obedecer aquilo que você conseguiu desenvolver no seu entendimento. Uma ordem, um comando é dado. Se você não ouve esse comando e não compreende o comando, você não consegue obedecer. E aí nós temos um texto que nós separamos ali, que é Deuteronômio, coloca aí no Deuteronômio 28, foi Deuteronômio 8, 28. No slide aí que eu botei, qual o texto? Volta lá no slide, por favor.
Deuteronômio 6, 1 a 6. Coloca aí para mim. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que cumprisse na terra que possais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta. Então não é somente ouvir, mas também é se atentar em os guardares. Irmãos, fazendo um breve comentário aqui, muita gente ouve a palavra, mas não guarda. Muita gente até senta para ouvir a palavra, mas não guarda. E isso fica muito notório quando as pessoas entram numa provação. Porque a gente consegue gravar, a gente consegue ouvir um vasto material de mensagem. Você ouve na sua igreja, você ouve na internet, você ouve no rádio. Mas o grande problema é o que Deus está falando para Israel, que além deles ouvir, eles deveriam atentar. E esse atentar é prestar atenção em guardar. E aí o texto vai dizer, e guardardes para que te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, teus pais, na terra que mana leite e mel. Então não somente ouvir, mas também é se atentar, é guardar. Por isso que a palavra obediência tem a ver com ouvir. Por isso que a palavra obediência tem a ver com a questão de ouvir bem, de atender, a capacidade de ouvir. E aí ele continua dizendo, ouve, ó Israel, de novo, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Sabe por que tem muita gente que ouve e ainda consegue dividir a adoração de Deus com outras coisas? Porque não conseguiu reconhecer que o Senhor deve ser o Senhor de toda a nossa vida. Amém? Então ele fala, volta lá no 5. Ele diz assim, ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Não é amar no sentido que nós amamos uma pessoa, um amigo, mas é entregar tudo. É entregar o coração, é entregar a alma, é entregar as nossas forças. E a partir daí, nós vamos começar a viver algo, experimentar algo que o próprio Deus desejou. Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. E ensinarás a teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Ou seja, a prática daquilo que Deus nos fala, ela deve ser ensinada aos filhos. Volta para o texto. Ela deve ser ensinada aos filhos, ela deve ser falada, ela deve ser ensinada assentado em casa, ela deve ser praticada andando pelo caminho, ela deve ser praticada quando você for deitar e quando você for se levantar. O grande problema é que nós só queremos viver com Deus algumas horas à quarta-feira e algumas horas domingo à noite. Quando eu me converti, nós sempre dizíamos, domingo é do Senhor. Domingo é do Senhor, exceto que algumas pessoas trabalham, algumas pessoas estão trabalhando hoje, e elas não podem dedicar o seu dia ao Senhor. Mas se o domingo é do Senhor, nós precisamos nos dedicar de manhã, de tarde, de noite. Nós não podemos nos dedicar ao Senhor somente 2 horinhas domingo à noite. Por isso que ele fala, ouve, ó Israel, e atenta para aquilo que eu estou falando. Então, irmãos,
A primeira coisa que a gente precisa entender, vai lá agora no slide. Primeira coisa que a gente precisa entender, que obedecer é nada mais, nada menos do que a capacidade de saber ouvir. Mas ouvir ali não é ouvir de qualquer maneira, é também atentar, entender. Amém? 1.1, coloca aí para mim. O que impede um cristão a obediência? 1.1. O fato de sermos discípulos de Cristo e sermos obedientes. Por que eu, como cristão, desenvolvo a obediência? Porque Cristo, como sendo discípulo de Cristo, Cristo também foi um servo obediente. A maior razão da obediência cristã é o fato do nosso Mestre Salvador também ser obediente em sua missão. Filipenses 2, 5, 8. Irmãos, nós não seguiremos ninguém que não for de exemplo. Você não vai seguir uma pessoa que ela não é exemplo. Você não vai ter essa pessoa como um líder ou como alguém que você se espelha se essa pessoa não for exemplo. Então, por que nós, como cristãos, obedecemos a Cristo? Por quê? Porque Ele também foi obediente à sua missão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, porém, fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de fazendo-se semelhante aos homens. E, achando uma forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por que nós somos obedientes? Porque o nosso mestre é obediente. Porque nós estamos aqui nessa missão, porque ele não falhou na missão dele, ele continuou na missão dele. Amém? Então a gente precisa entender o seguinte nessa manhã. Você só segue aquelas pessoas que você tem como referência. Você não segue uma pessoa que não é referência. Todos nós aqui temos alguém como referência na vida, ou já tivemos como referência em algum momento. Tem gente que tem o pai, tem gente que tem a mãe, tem gente que tem um tio. E essas pessoas são alicerces para nós construirmos a nossa história. E o fato de Jesus ser obediente em tudo que veio ao mão dele, prova que como servo, nós também podemos ser obedientes. Uma vez eu li um livro, ainda no seminário, mas eu não esqueço disso, nós estávamos fazendo Missiologia 1 ou 2. E o livro que foi dado naquele semestre para ler, nós tínhamos que ler no final, fazer uma dissertação sobre o livro e apresentar. E um dos pontos fundamentais daquele livro que eu li e que eu gravei é que Jesus nunca apontaria o autor dizendo, Jesus nunca apontaria um caminho que ele mesmo não tivesse passado. Então, como que eu vou seguir uma pessoa que me aponta um caminho que ela mesma não passou? Há uma frase no mundo, né? Quem dizia isso era muito meu falecido pai. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Você conseguiu compreender? Ele queria dizer para mim, estou falando para você por esse caminho aqui. Eu não fui, eu fiz outras coisas, mas estou falando para você por esse caminho. Como é que você vai seguir um caminho de alguém que nunca passou por aquilo? Essa pessoa não terá experiências para lhe passar. Essa pessoa não terá derrotas para te contar. Não terá vitórias para te contar. Porque a gente entende que uma pessoa vitoriosa é só aquela que teve vitórias. Não, as derrotas também ensinam. As derrotas também nos mostram aonde nós erramos. Então, irmãos, nós precisamos entender que o fato de sermos discípulos de Cristo é porque ele também foi um servo obediente. Segundo, o fato de a prática da obediência conduzir a vida plena. Coloca aí o próximo slide.
Ele diz assim, ó: a prática da obediência em todos os seus aspectos, com todas as suas implicações, permite que o ser humano alcance a prosperidade. E a prosperidade, irmãos, ela precisa passar pela obediência. A obediência tem o poder de abrir janelas do céu para que, a partir delas, possamos enxergar as manifestações do Altíssimo em nossa vida, aqui no plano terreno. Nós não podemos falar de prosperidade se nós não falarmos de obediência. E prosperidade aqui não é ficar rico. Prosperidade é a ausência da necessidade. Sabe o que é prosperidade? Esses dias eu pude comprovar o que é isso. Meu filho vem passar uns dias comigo aqui. Ele não mora aqui no Rio, ele mora em Saquarema. E aí ele vem passar 1 dia e meio aqui comigo, né? E eu fui buscá-lo. Quando eu peguei, nós fomos ao shopping, fizemos um lanche. Aliás, quando ele veio até mim, eu percebi que a roupa dele não estava adequada para aquilo que a gente queria. Eu queria trazer ele aqui na igreja, como ele veio aqui no domingo passado, queria sair com ele, e a roupa dele não estava adequada. E aí nós saímos, eu perguntei se ele queria fazer um lanche, se ele queria almoçar. Ele falou: pai, fica a seu critério. Eu falei: então vamos comer num lugar especial. Trouxe ele, levei ele no shopping, percebi que ele estava sem tênis, mostrei o tênis para ele, ele gostou, comprei um tênis, comprei uma calça, comprei 2 camisas, levei ele para almoçar. No final do dia, nós saímos, fomos no Habib's, né? Foi aquele dia de comer bastante besteira. Levamos ele no Habib's, ele dormiu. No dia seguinte veio aqui, nós saímos para almoçar e depois eu levei ele embora. E aí eu parei para analisar que prosperidade é isso. É a ausência da necessidade. Mas quando meu filho teve, ele quis: pai, esse tênis aqui eu gostei. Estava dentro do meu orçamento comprar. A calça, a bermuda, a camisa, o lugar que nós levamos ele para comer. Então estava dentro do orçamento. O que é isso? É a prosperidade de Deus. Eu não precisei fazer nada que fosse estrangular a minha renda. Eu não fiz nada que pudesse comprometer o meu mês seguinte. Mas nós conseguimos ser felizes. Ali, de repente, com o podrão da esquina. Então, irmãos, a prosperidade ela está muito além de ter muito dinheiro. Porque tem gente que tem muito dinheiro e não tem paz. O salmista não, o Salomão, ele vai orar. Certa vez, eu amo essa passagem bíblica, ele vai dizer assim: olha, Senhor, não me dê muito, para que eu esqueça de Ti. Também, não me dê pouco, para que eu venha murmurar o Teu nome e blasfemar contra Ti. Senhor, me dê sempre o suficiente para saber que o Senhor é Deus. Sabe o que é prosperidade? A prosperidade é a gente ouvir, entender a voz de Deus, e todos os dias Ele acrescenta o pão nosso de cada dia. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim, Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia, medita nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não aparta da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela de dia, de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Por que a prosperidade veio? Por que o texto fala de prosperidade, fala de um caminho bendito? Porque não se apartou da palavra. Eu vou tomar uma decisão mediante a palavra. Eu vou conversar com alguém mediante a palavra. E aí ele fala: se você meditar nela de dia, meditar nela de noite,
conforme tudo que está escrito. Nosso problema é que a gente pega a Bíblia e nós utilizamos parte dela e não utilizamos um todo. Por quê? Porque uma hora o todo da Bíblia pode nos ferir e nós não queremos a ferida, nós só queremos a parte boa. Mas até a parte que a Bíblia nos fere, nos confronta, também serve para o nosso amadurecimento. Amém? Obedecer nos dias de grande aflição parece ser o passaporte que nos conduz à maturidade. A obediência está além das vãs declarações ou de qualquer sistema de crença pré-estabelecido. Obediência não está, irmãos, em declarações. Eu gosto muito, a gente entende, quando nós estamos vivendo um momento profético, que nós declaramos palavras: Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, hoje Deus vai te encher. Nós confiamos que há poder na sentença de palavras, porém, existem algumas coisas que não são por declarações. A obediência está além das vãs declarações. Uma vez eu, no discipulado, uma rede jovem, o líder estava dirigindo a reunião. Ele disse assim, contando uma experiência: semana passada nós fomos no aniversário de um jovem, de um integrante aqui da rede jovem. E aí os pais pediram que a gente abençoasse aquele jovem. E aí o líder falou: mas a gente sabe o histórico daquela pessoa. E nós tivemos que fazer algumas declarações ali. Qual foram as declarações? Nós declaramos aquilo que o jovem não era. Nós declaramos aquilo que aquela pessoa não era. A nossa declaração foi para que, a partir daquele momento, aquela pessoa se tornasse aquilo que nós declaramos. E aí ele começou a orar: Senhor, esse servo obediente, Senhor, esse servo trabalhador. Você consegue compreender que às vezes há declarações que não vão fazer efeito? Por quê? Porque existem coisas que somos nós que precisamos tomar a atitude de fazer. Nós vamos fazer aqui, exemplo, quinta-feira da conquista. Você vai trazer a sua causa, você vai trazer o seu currículo, você vai trazer a sua carteira de trabalho. Nós vamos orar. Vai ter aqui 7 pastores clamando pela tua vida, para que as portas se abram. Vai ter o grande clamor do Salmo 91. Irmãos, tem coisas que não vão acontecer. E não adianta eu chegar aqui e declarar sobre a vida de um preguiçoso, se o cara está dormindo até agora. Se o cara troca o dia pela noite. Não, eu declaro. Mas existem coisas que ele precisa compreender, que ela precisa compreender. Então o autor vai dizer que a obediência está além de vãs declarações ou de qualquer sistema de crença pré-estabelecido. É o ano do crescimento. A gente declara aqui de um ano para o outro: é o ano do crescimento. Mas se a igreja não se compromete em crescer, como será o ano do crescimento se a gente abdica da nossa missão? E você vai entender isso nessa missão. Por quê? Porque nós estamos falando até agora de obediência. O que impede, o que faz um cristão ser obediente? O fato de ser discípulo de Cristo, o fato de praticar a obediência conduz à vida plena. Terceiro ponto, ponto 3, o fato da obediência, além de Deus, resguardar a nossa consciência. Eu não coloquei esse não, coloquei o ponto 2. O fato de a prática da obediência conduzir à vida plena. Eu mudei aqui. A obediência tem o poder de abrir janelas do céu para que a partir delas possamos enxergar manifestações do Altíssimo em nossa vida, aqui no plano terreno.
Aí eu botei Deuteronômio capítulo 28, confundi aquela hora, Deuteronômio 28, 1 a 5. E serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Por que toda hora o Senhor fala isso? Se ouvires a minha voz, se atentares a minha voz. Se ele está falando isso é porque tem alguém que não ouve. É igual quando está lá em João que ele fala assim, que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em... Se ele busca verdadeiros adoradores é porque há falsos. Se o próprio Jesus, se o próprio Espírito diz, eu procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade, é porque existem falsos adoradores, existem falsas adorações. E ele está constantemente buscando pessoas que possam dar essa verdadeira adoração. Então ele repete também a mesma coisa na antiga aliança. Ouve. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, irmãos, para nós sermos obedientes, nós temos que ouvir a voz de Deus. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então não é só ouvir, não é só entender, é guardar. Porque tem muita gente que conhece a palavra, entende a palavra, mas está no mundo. E quando tu vai conversar com ele, fala, eu estou consciente, se eu for para o inferno hoje, eu vou consciente. Vai. Eu já ouvi isso, irmão. Eu já ouvi esse tipo de discurso. Você conversar com um amigo que está afastado, que está desviado, cara, tu conhece a palavra, vamos voltar, irmão. E a pessoa está resistente. Irmão, presta atenção, eu sei dos traumas que pessoas podem ter em ministério. Eu já tive trauma. Minha esposa já foi ferida, nós já fomos feridos. Eu tenho certeza que vocês já foram feridos em alguma área, no ministério, na igreja. Ou se não foi, ainda vai ser. Mas nada pode ser maior do que o nosso amor a Deus. Eu fico imaginando essas pessoas que um dia tiveram um compromisso com o Senhor, domingo à noite, o que fazem? Antigamente a gente falava que viu Faustão, não tem mais Faustão. Está fazendo o quê? Está andando aonde? Eu me lembro de um período que eu me desviei, eu também já me desviei. O período que eu me desviei, fiquei decepcionado, chateado, me desviei. E um sábado à noite nós estávamos em Madureira, eu e alguns colegas que também estavam desviados. Você já percebeu que desviado chama desviado? Parece que tem uma visão de desviado, né? E estava todo mundo em Madureira. E a gente estava dentro de uma boate em Madureira. E as coisas acontecendo, as músicas tocando, o pessoal bebendo. E a gente estava lá dançando, eu estava lá dançando e teve uma hora que o Espírito falou ao meu coração: o que você está fazendo aqui? E aí eu olhei para a cara dos outros amigos assim, e tipo que eles estavam ali, mas estavam ali querendo dar resposta para alguém. Tem gente que se desvia porque quer dar resposta para o pastor que feriu, para a igreja que feriu. Eu estou aqui, a culpa é dele. Não, você está aqui porque você quis estar. Porque um crente maduro, irmãos, ele ouve a voz do Senhor, ele entende e ele guarda. Amém? Então ele fala assim, no 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. De novo: bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito é o fruto do teu ventre, tua mulher vai ser abençoada, o fruto da tua terra, o fruto do teu trabalho vai ser abençoado, os teus animais vai ser abençoado, a cria das tuas vacas vai ser abençoada, das tuas ovelhas vai ser abençoado, bendito vai ser o teu cesto, bendito vai ser a tua amassadeira. Então ele continua: bendito é até o 8, né? Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti, porque Ele é o Deus justo. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença.
O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puser a tua mão. Abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus, e te abençoará na terra do Senhor teu Deus. Então, irmãos, a questão da obediência é uma questão de entendimento. Amém? Próximo. Uma vez entendendo o que é obediência, você sabe que a obediência é ouvir. E ouvir passa por entender aquilo que você ouviu. Uma vez você ouviu, entendeu, guardou. Amém? Já está produzindo o quê? Uma maturidade. E aí vem a missão. A missão está em Jonas. Os ensinamentos do profeta Jonas. Vamos lá. Quais lições podemos ter com a atitude de Jonas? Primeiro, fala Caíto, 2.1. A desobediência é o fruto da o quê? Indiferença. Jonas simplesmente desobedeceu e manteve-se indiferente e apático do clamor divino. Jonas 1:1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, olha a indiferença. Volta lá no 1. E veio a palavra do Senhor. Podemos trocar. E ouviu a palavra do Senhor. Jonas está na mesma situação da primeira parte da lição. Obedecer, ouvir, entender. E a gente consegue compreender que Jonas ouviu, compreendeu e não quis obedecer. 2. Porque a voz é clara, levanta e vai até onde? A cidade chamada Nínive. E quando você chegar em Nínive, o que você tem que fazer, Carla? Clamar contra ela. E por que você vai clamar? Deus está tudo explicado. E por que você vai clamar contra ela? Porque a malícia, a maldade, o pecado subiu até a minha presença. Então Deus está dando uma missão para ele. Aí ele ouviu, compreendeu e rejeitou. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Olha o que as pessoas fazem para poder desobedecer a Deus. Primeiro, pagou a passagem. Segundo, desceu para dentro dele, do barco, para ir para longe, para ir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Tem gente que está pagando para desobedecer. Tem gente que está pagando naquilo, está investindo dinheiro, recurso, saúde, emoção, emocional, naquilo que Deus não falou para fazer. Por quê? Tudo isso tem um contexto, uma indiferença. Então, a indiferença, irmão, Jonas simplesmente desobedeceu, manteve-se indiferente, apático ao clamor do divino. Aí o autor diz assim, a indiferença é um terrível mal. Quantos de nós, por pura indiferença ao sofrimento alheio, deixamos de obedecer a uma ordem expressa do Senhor? Porque a gente se desentendeu com uma pessoa dentro da igreja, eu não estou falando lá de fora não, irmão. E Deus fala, vai lá e pede perdão. A pessoa não pede, é indiferente. Ou a pessoa por algum motivo se afastou. E Deus fala, retorna, pede perdão, mas está sendo indiferente à vontade alheia do divino. Então a gente tem que tomar cuidado quando Deus fala com a gente. E a gente não exercita aquilo que Deus fala. Deixa eu te contar mais uma experiência aqui. Uma vez na Batista Ebenezer, a igreja que eu era,
que eu me converti, aliás, estava dando uma noite de batismo. E nesse dia, quando eu tinha batismo, a gente, se a gente chegasse tarde, não conseguia sentar no lugar que geralmente você sentava. E eu sentei do meio para trás. E naquele dia o culto foi muito forte a presença de Deus. E estava pessoas se batizando, e tinha uma moça na minha frente. E a moça chorava. E o Espírito Santo falava para mim assim: coloque a mão no ombro dela e diga essas palavras que eu estou te dizendo. Irmãos, imagine a crise que eu tive. Vou, meu Deus, vai ser da carne, não é? Senhor, me dá um sinal, Deus me dava. Eu pedi um sinal, Deus me dava. Outro sinal, Deus me dava um sinal. E foi passando o tempo. A mulher, tudo acabou, a mulher foi embora e eu não falei o que Deus mandou falar. Aí, acabou o culto, eu entrei em crise. Aí veio meu líder: fala, Marco Paulo, o que foi? Negão, o líder meu, Leandro, negão, aconteceu isso, comecei a chorar. Ele: meu Deus, Marcos Paulo, ele só me chama de Marcos Paulo. Meu Deus, Marcos Paulo, vamos aqui orar, vem cá. Senhor, levanta outra pessoa para poder falar naquela tua serva. Perdoa o teu servo, porque ele não obedeceu a tua voz. Ele orou comigo, eu fiquei tranquilo, respirei. 11h30 da noite, já. Depois eu fui para casa, ele foi para o boa noite, foi para casa. A noiva para mim: depois eu te pego, porque eu estava trabalhando muito para ele. Então, irmãos, muitos de nós somos indiferentes para pedir perdão. Eu não tenho problema de pedir perdão. Eu não tenho problema de pedir perdão. Só que é aquilo. O Espírito precisa me apontar. Porque, irmãos, às vezes você pede perdão de um negócio que você está certo e a pessoa não te perdoa. Aí você não pediu perdão porque ele é pastor. Só me pediu perdão porque ele falou. Não. Então a indiferença de Jonas, irmãos, deixou ele apático ao clamor. Sabe o que é uma pessoa apática? É aquela pessoa que está vivendo no mundo, o pau está cantando aqui fora, o cara está... Irmão, reage, faz alguma coisa. Irmão, tá caindo baba da tua boca. Caramba. Parece que a pessoa está cheia de remédio. Sabe quando tu toma antialérgico? Que o teu raciocínio fica meio que diferente. Você vira a cabeça, mas a cabeça parece que ainda está aqui. Pessoas apáticas. Parece que estão drogadas, sob efeito de droga. Saíram de si. Então, irmãos, o autor vai dizer assim, eu marquei aqui: não nos enganemos, jamais seremos homens e mulheres aprovados por Deus, maduros, se não nos dispusermos a cumprir a missão a qual foi designada. Você tem uma missão. A igreja tem uma missão. Nós temos uma missão, irmãos. E não precisa o pastor ficar falando aqui toda hora. Você quer ver qual é a tua missão? Mateus 28:19, coloca aí, não está aqui no texto. Mas eu vou te, se você não sabe a tua missão, tu vai saber a tua missão agora. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16. Só não lembro agora se é 16, deixa eu ver aqui. Marcos 16, 31, 16, 19. Vê para mim. 16, 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes, quem está dizendo? É Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tem uma outra versão, coloca ali a versão indo. Eu gosto da versão indo. E ordenou-lhes, enquanto estiveres indo pelo mundo. Por que eu boto a versão indo? Porque ide dá a entender que alguém
fazer. Certo? Vai, ide. É uma ordem imperativa. E você vai se você quiser. Agora, a versão indo quer dizer o seguinte: você já está indo. Já é seu percurso natural. Indo por todo mundo, eu já estou indo. Ninguém precisou me convocar, eu já estou fazendo. Indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. É você lá no seu trabalho, é você na sua escola. É o seu caminho natural. Então essa é a nossa missão. Agora, a gente negligencia a nossa missão. Por que a gente negligencia a missão? Porque a gente desiste muito fácil. Aqui, 2.2, coloca lá o próximo slide. A desobediência obscurece o nosso entendimento a respeito do amor de Deus. Olha que interessante. Em grande parte, não por entender a plenitude do amor de Deus, recusamos a obedecê-lo sem contestações. Aí tem esse texto aí de Efésios 3:17. Coloca aí, Dica. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estarem enraizados, fundados em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quando nós conhecermos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, irmãos, não vai haver pessoas que possam escapar do evangelismo. 19. E conhecer o amor de Deus, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o que o autor diz que eu reservei aqui. Em grande parte das vezes, não entendemos a plenitude do amor de Deus, seja a largura, seja a profundidade, recusamos e obedecemos sua constatação. Isso eu coloquei no slide. Para alcançar a maturidade, é preciso estar disposto a compreender que Deus quer salvar pessoas a quem nós não sabemos demonstrar amor. Deus quer salvar pessoas até que nós não demonstramos amor. Porque a verdade é o seguinte: alguns crentes que falam, o céu foi feito para mim, para aquela peste da minha vizinha não foi feito não. Só que você tem que entender que a sua vizinha só vai mudar se ela compreender o amor de Deus. Eu brinco muito sobre questão de sogra, né? Muita questão de sogra. Mas a minha sogra é uma benção. Ela não é uma sogra ruim para mim. Faz parte, mas ela não é uma sogra ruim. Mas tem gente que não tem um bom convívio com a sogra. E sabe o que falta no convívio com a sogra? Falar do amor de Deus. Entender o amor de Deus. Porque tem ações que Deus permite acontecer na nossa vida para a gente aprender algumas coisas. É o amor de Deus. Amém? Aí ele fala assim, para você alcançar a maturidade, é preciso estar disposto a compreender o amor de Deus. Que Deus quer salvar pessoas que nós não sabemos demonstrar amor. É aquela pessoa que te persegue. É aquela pessoa que planejou contra você. Eu trabalhei em 2 empresas distintas. E desculpe, irmãos, a minha modéstia. Aonde eu entro, se eu colocar para fazer, eu faço bem feito. Eu vou aprender, eu vou no YouTube, eu vou baixar e-book, eu vou ler. Eu quero fazer um negócio bem feito. Aparecem pessoas melhores do que eu reconheço. Mas aonde eu entro, eu quero ser o melhor no que eu faço. E nesse intento tem sempre alguém que fica insatisfeito com a tua evolução.
Eu já fui de 2 empresas que 2 pessoas armaram para eu cair. E eu caí. Não caí, mas armaram a minha demissão. Só que elas não sabiam que enquanto elas estavam planejando contra mim, Deus já tinha algo melhor para mim. A primeira empresa, eu caí. Uma semana depois eu estava iniciando outra. A outra empresa, e essa que eu estou falando foi tão interessante, porque eu abençoei a pessoa que me derrubou. Pastor, só abençoei. Eu me lembro que essa pessoa ia com um fardo de macarrão instantâneo almoçar. Vivia chorando miséria. Eu chamei o gerente uma vez e falou: a gente precisa dar uma gratificação. Eu só estava debaixo da minha alçada. Isso ninguém lembra. Precisamos dar uma gratificação. Na época da pandemia, tinha que retornar. Não, pode deixar em casa mais tempo, eu fico aqui. Eu venho. Trabalhei 1 ano sozinho na empresa, no escritório. Só eu, sozinho. Por quê? Porque as pessoas trabalhavam comigo, tinham comorbidade, não podiam voltar. Mas já era tempo de voltar. E o gerente me perguntou: volta? E tu não pode deixar em casa que eu fico aqui atendendo. Fiz a empresa financiar cursos. A empresa nunca fez isso para ninguém. Financiar cursos para a pessoa se qualificar. A pessoa se qualificou na mesma área que eu me qualifiquei. E no final, tentou me dar a mão. Realmente deu. Porque cair faz parte. Cair é do homem. Levantar, Deus levanta o homem. Mas Deus já tinha coisa melhor para mim. Então, para essas pessoas, até que nos derrubam, a gente precisa que elas conheçam o amor de Deus. Porque não conhece o amor de Deus. Porque quem conhece o amor de Deus não faz isso. Ah, pastor, tem crente que faz isso. Eu vou ser ousado a te dizer: não conhece o amor de Deus. Eu estava vindo aqui agora, hoje, a gente estava vindo agora de manhã. Aí a Carla falou assim: Marcos, por que as igrejas não têm mais culto de manhã? Por que as igrejas não têm mais escola dominical de manhã? Eu falei: Carla, ela falou, tirando essas igrejas grandes, que tem já. Eu falei: Carla, primeiro, algumas igrejas dessas fazem um tal de discipulado ao longo da semana. Tem um culto oficial, tem uma escola de não sei o quê, uma escola de crescimento, um discipulado. E na verdade, nós estamos preparando uma geração a negligenciar o domingo do Senhor. Eu sei que muita gente, muitos de nós aqui gostaria de estar de manhã, em casa. Nós ficamos de setembro a dezembro. Perdemos até o costume de vir de manhã. Só que, irmãos, Deus me chamou para uma missão, para preparar uma noiva para Ele. Sabe quem é que prepara a noiva? É o maquiador. O maquiador, o estilista, aquela pessoa que fica lá, o dia da noiva, quando a noiva vai lá e fica, que é preparada, massagem, musiquinha, massagem no pé, aquele negócio todo. Nós somos essas pessoas que estamos preparando a noiva para quê? Para encontrar um noivo. E nós não podemos preparar a noiva com deficiência. Quando eu me converti, Diácono Eduardo, a igreja que eu me converti na Páscoa, o culto começava às 5 horas da manhã. Minha mãe acho que não pegou isso não. Começava de 5 horas da manhã para as 6. Por quê? Porque foi quando as mulheres foram lá e viram que a tumba estava vazia. Mas 5h30 da manhã, a porta da igreja lotada, porque o culto ia começar. Eu estava falando para Carla, eu falei: Carla, as igrejas da Baixada estão com um vício muito grande. As igrejas da Baixada a gente estava vendo algumas coisas ontem sobre adoração. A gente estava vendo um podcast ontem do Judson de Oliveira com o Brunão do Morada. Estamos conversando. E os caras estavam fluindo, falando de fluir, falando de adoração, falando de quebrantamento, de entrega. Eu falei: cara, a Baixada Fluminense ainda não está acostumada com isso. Duque de Caxias não está acostumada com esse louvor de entrega, de adoração, de estender a mão. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados ainda com essa questão de fogo, glória, mover, roda para lá, roda para cá.
Nós ainda não conseguimos ter um amadurecimento aqui na Baixada Fluminense de uma igreja verdadeiramente madura. Porque nós estamos sendo igreja de meninos, irmão. Ah, pastor, o senhor está querendo colocar a sua igreja melhor? Não. Eu só estou querendo que a minha igreja, que a igreja que eu pastoreio, que eu sou pastor, entre no eixo daquilo que Deus quer. Então, 2.3, coloca lá para a gente avançar. É possível fazer um coração duro dobrar-se à soberania do Senhor? Uma das leituras do profeta Jonas, que o grande peixe foi uma forma de punição ao profeta por sua obediência. Não é isso? Quando a gente lê o texto, no senso comum vai dizer: Deus mandou um grande peixe para punir os Jonas. Avança lá, Bíblia. Quem se autopuniu, na verdade? O próprio Jonas. Jonas 12, 1:12, coloca aí. É que a gente atribui isso a Deus. Jonas 1:12. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. A gente acha que foi Deus que puniu Jonas, mas foi Jonas que auto se puniu porque não obedeceu a voz de Deus. Vamos lá no slide, por favor. Deus, na realidade, estava protegendo Jonas até que ele pudesse voltar à sua consciência, amor aos perdidos. Jonas 1,17, coloca aí. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Do capítulo 2, de 1 ao 10, você colocar na volta no slide, você vai ver Jonas caindo em si na sua missão. E aí, escuta o que eu vou te dizer, que eu não coloquei aqui. Para alcançar a maturidade, é preciso identificar se hoje você não está posto no ventre de um grande peixe, sendo guardado pelo Senhor, até que chegue o dia em que você clame por sua libertação. Pastor, não entendi. A maioria das leituras dizem que foi Deus, para a gente ler friamente, Deus mandou o peixe para punir Jonas. Mas nós lemos no 1,17, é isso que foi Jonas que auto se puniu. Então, Deus envia um grande peixe para proteger Jonas. Por que o grande peixe vai para proteger Jonas? Para Jonas poder cair em si, que ele só estava naquela condição porque ele negligenciou a missão. E aí a pergunta fica: pastor, será que eu estou passando pelo que eu estou passando porque eu estou negligenciando a missão? Nós estamos passando, você está passando, eu estou passando por o que nós estamos passando, porque nós estamos negligenciando a missão, porque nós ainda não conseguimos compreender a nossa missão. E aí, para finalizar, Eduardo, ponto 3, próximo. A quem devemos obedecer? Esse é o ponto. Quem devemos obedecer? O cristão amadurecido na fé compreende que a obediência ao grande mandamento divino é a grande revolução do Evangelho. Aí tem esse texto aí, Diácono Eduardo, coloca aí, ele não está na revista, eu coloquei só para nosso entendimento. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a parte B, diz assim: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor que o
sacrifício. E aqui a gente está falando de um contexto realmente de sacrifício. Está falando realmente de um contexto onde se pegava um animal e se sacrificava. E aqui, o profeta, ele está falando para Saul. A palavra aqui do profeta Samuel é para Saul. Por quê? Porque eles estavam reunidos, Samuel havia demorado a chegar, e Samuel era o único que podia fazer o sacrifício. Saul, entendendo que ele era rei, foi lá e meteu a mão naquilo que não deveria fazer. E aí Samuel, a ira do Senhor se acende, e Samuel fala para ele: olha, porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifícios, como em quem se obedeça a palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrifício. Então, irmãos, a obediência, ela deve fazer parte do nosso vocabulário, ela deve fazer parte do nosso ministério. Volta lá no slide. O cristão amadurecido na fé compreende que a obediência é um grande mandamento divino. Amar sempre, incondicional, é a grande revolução do Evangelho. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, obedece à lei. 3.1. Aos homens, a quem nós devemos obedecer? Aos homens, às autoridades constituídas por Deus. A palavra autoridade remete à ideia de poder atribuído a alguém. Esse poder procede de Deus e é outorgado por Ele próprio. Romanos 13, 1 a 3. Romanos 13, 1 a 3. Nós já estamos finalizando um tempo bacana. Toda alma esteja sujeita ao quê? Às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Os quais resistem, trarão sobre si a mesma condenação. Vou abrir um parênteses aqui, tá? Do que está acontecendo. Manifestar é direito legal, está na Constituição. Destruir, prevaricar, arruinar, não é de Deus. O que esse povo está fazendo? Ele está falando, quebra tudo e depois ora. Deus não está nisso. Se aquele que você votou não venceu, nós temos que orar agora por essa autoridade constituída. Para quê? Para que eles tomem boas decisões, para que o Brasil não quebre. Nós temos que orar. Eu não votei nele, então eu vou orar para que as decisões que ele tome, para que as decisões que o ministério que ele formou sejam boas para o Brasil e para nós. Vindo para cá, essa semana, foi anunciada uma lista de empresas que fizeram demissões. 16 mil, 20 mil, 600 e tal. Então, o que acontece? Se os nossos governantes não tiverem a nossa oração de cobertura, irmãos, nós estamos na igreja à toa. Fecha aspas. Então, a palavra autoridade, ela remete à ideia que é um poder atribuído a alguém. E esse poder procede de Deus. Agora, pode-se dizer que a autoridade é a pessoa que é revestida de poder para liderar. E agora, isso aqui que é o importante. A pessoa que tem autoridade para liderar, ela vai liderar dentro dos limites e propósito pré-estabelecido. Ninguém que se levanta como líder, que Deus autoriza, se levanta para não liderar de acordo com o que foi pré-estabelecido. A função de uma autoridade é assegurar orientação, proteção e provisão aos seus subordinados. Amém?
Então, uma autoridade, quando ela se levanta porque Deus permitiu. Uma autoridade que se levanta como Deus permitiu. E essa autoridade é outorgada por Ele. Essa autoridade, ela precisa liderar de acordo com o que foi pré-estabelecido. Não vai fazer o que lhe convém. É o que está pré-estabelecido. E toda autoridade, ela precisa ter 3 aspectos. Ela precisa orientar os seus liderados. Ela precisa proteger os seus liderados. E ela precisa gerar provisão aos seus liderados. Amém? Próximo. A autoridade do pastor e de líderes. O trabalho pastoral não é uma profissão, e sim uma vocação divina, santa, especial e excelente. Os pastores são chamados por Deus e nomeados para exercer o ofício divino. Aí você vai lá. Obrigado, Dudu. Esta é uma palavra fiel. Seja alguém que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Alguém que deseja o episcopado, alguém que deseja o pastoreio, excelente obra deseja. Próximo. Jeremias 3:15. Jeremias 3:15 diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Amém? Então, irmãos, quem dá pastores à igreja é Deus. E esse vai dar para apacentar com conhecimento e inteligência. Quando a ovelha obedece ao seu pastor, ela é alimentada adequadamente. Pensa como eu coloquei mais um slide lá. Tá na conclusão? Então vamos lá, isso aqui é o que eu anotei aqui. Quando a ovelha obedece ao seu pastor, ela é alimentada adequadamente. 1 Pedro 2:2. Coloca aí o nosso último texto. 1 Pedro 2:2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, onde crianças de peito, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, quando há obediência à liderança, quando há obediência ao pastor, aos pastores, aos líderes, a Bíblia fala que o crente, ele cresce. E aqui, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Obedecer não é bajular. Obedecer não é bajular. Essa semana eu vim conversando com uma Ana, a gente fez um gabinete com uma pessoa, e ela falou assim, sobre a pessoa está nos obedecendo, não a mim, nem a minha esposa, mas ela entendeu que as orientações que essa liderança dá tem feito ela crescer. Aí alguém falou para ela assim, você puxa saco do pastor, puxa saco da mulher do pastor. Não é questão de ser puxa saco. Ela falou, não, é porque eu sou grata. Sou grata por quê? Porque eu quero que a liderança fez pela minha vida. Então, irmãos, a gente fica feliz quando a gente ouve isso, porque não é uma pessoa que vai nos dar recurso. Não é uma pessoa que vai nos dar vantagem. É um membro da igreja que é humilde como todos nós somos. E quando a gente ouve que a pessoa é grata pelo que nós fizemos pela vida dela, o que nós fizemos pela vida dela? Nada demais. Oramos, orientamos na palavra. Quando a pessoa teve que tomar uma decisão, buscou o pastor, buscou a esposa do pastor, não foi? Nós demos uma orientação e as coisas fluíram na vida dessa pessoa. Aí essa pessoa agora vira e fala assim, eu sou grato ao meu pastor, eu sou grato à minha pastora. Aí as pessoas falam, vocês são
puxa-saco. Não, bajulação é diferente de honra. Nós não queremos crentes bajuladores, queremos crentes que honrem a Deus. Uma vez honrando a Deus, honrará a liderança. E honrando a liderança, obedecendo a liderança, vai crescer conforme Deus estabelece. Então nós vamos a uma conclusão. A conclusão é o seguinte: quando uma ovelha obedece seu pastor, ela é alimentada adequadamente. Por quê? Porque tem o leite racional, tem a comida racional. O resultado da boa alimentação espiritual é um crescimento normal, não o crescimento alheio, ou o crescimento indevido. É um crescimento normal. Presta atenção no que eu vou te dizer. Essa semana ainda, falando sobre a lição, tratando sobre a lição, a Carla citou alguma coisa em casa. Eu falei assim: Carla, eu acho que nós estamos crescendo. Amém? Amém. Nós estamos crescendo. Mas o nosso crescimento é um crescimento normal. Por quê? Para crescer precisa de tempo. Amém? Quem já nasce grande é monstro. Quem já nasce grande é monstro. Pastor, só estou vendo. Chama o Kyodai, lembra do Kyodai? Quem nasce grande é monstro, gente. Por quê? Ou Benjamin, como é que é o nome? Benjamin Button. Né? O caso raro de Benjamin Button. Já nasceu velho. E conforme ele ia avançando na parte física, ele ia ficando jovem. Mas o natural é o quê? Você nascer e crescer no normal. Então, o resultado da boa alimentação espiritual é um crescimento normal. Quem quer crescer acelerado está tomando anabolizante, esteroides, como diz o Fritz. Quem quer crescer com saúde, saudável, se alimenta bem espiritualmente. E, além de crescer normal, o fortalecimento é a maturidade. A obediência revela publicamente o perfil de alguém que brilhantemente atingiu a maturidade. Então, irmãos, ao longo dessa aula eu tentei 3 textos diferentes para mostrar alguém que obedeceu até a morte de cruz, alguém que desobedeceu e alguém que não entendeu o seu chamado. O primeiro texto fala que Jesus obedeceu até a morte de cruz, portanto que ele ora: se possível, passe de mim esse cálice. O segundo texto nós lemos sobre Jonas, que sabia da lição, mas fugiu. E o terceiro texto fala que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. Sabe por que Jonas desobedeceu? Porque Jonas não entendeu o amor de Deus também para o povo de Nínive. Porque na missão Deus não falou que ia destruir Nínive. Deus só falou: vai lá e clama contra ela, porque a sua imundície, porque a sua sujeira, porque o seu pecado subiu até mim. Deus não falou que ia destruir. Deus falou que ele tinha que clamar. Ei, deixa eu te dizer um negócio aqui nessa manhã. Você só tem que pregar. Não é você que converte ninguém. Não sou eu que converto ninguém. Eu só preciso pregar. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então hoje, quando você sair daqui, você vai convidar alguém. Amém? Você vai chamar alguém para estar aqui hoje. Pastor, eu chamei. Insista. Quando você era do mundo e você não queria sair, o pessoal insistia para você sair e você saía sem querer. Então, irmãos, a Bíblia fala que nós devemos forçá-los a entrar. Vamos forçar a entrar. Vai pelas veredas, pelos campos, pelas vielas e os chames. Force-os a entrar. Essa é a nossa missão. A nossa missão é ganhar vidas para Jesus. E aí, a nossa missão é: a obediência produz maturidade. Quando você obedece,
você amadurece. Terminou, né? Quando você obedece, você amadurece. Diga amém. Amém. Semana que vem, nós vamos ter uma lição muito importante, irmãos. O perfil da igreja madura. Amém? O perfil da igreja madura. Nós vamos tentar manter sempre os slides, tá? E eu vou tentar trazer cópias, tá, da revista, para vocês nos acompanharem e ter esse material guardado, tá bom? Porque eu sei que fica muito vago, muito, às vezes, ouvido, parece até mais um culto do que uma escola. Mas, semana que vem, o perfil da igreja madura. Diga amém. Vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Vem cá, Diácono Claro, faz essa oração aqui para nós. Nos abençoa para nós irmos embora com a graça de Deus. Pai, nessa manhã agradecemos ao Senhor, Deus amado, ó Deus, por tudo que ouvimos, Senhor amado, ó Deus, que venhamos guardar a Tua palavra, Pai, em nosso coração, ó Deus, para não pecar contra o Senhor, ó Deus amado, nos leve em paz e segurança para casa, nos dando um domingo abençoado debaixo da Tua poderosa mão e da Tua proteção, ó Deus, que logo mais à noite possamos estar aqui, Senhor amado, para poder cultuar ao Senhor, render graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor amado. Ó Deus, muito obrigado, permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, e que todos nós digamos Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.